Carta Capital e Fundação Friedrich Ebert apresentam... Eu sou Messias, mas não faço milagre. Na política, eu sou imbrochável. Por que seu tio ainda ama o Bolsonaro? Uma viagem pela mente dos bolsonaristas. Episódio 4. O futuro do bolsonarismo. A menos de um ano das eleições, todas as pesquisas de opinião apontam a derrota de Jair Bolsonaro em outubro de 2022. Seus eleitores fiéis, que consideram o governo bom ou ótimo, se situam entre 20% e 25% do eleitorado, às vezes 30%, a depender do levantamento. Por um lado, esse percentual é suficiente para impedir que a oposição avance com os pedidos de impeachment. Por outro, está aquém do necessário para garantir a reeleição. Desde o fim da ditadura, nenhum presidente de primeiro mandato havia sofrido uma deterioração de imagem tão rápida e profunda quanto Bolsonaro. Conforme as mais diversas pesquisas, se as eleições fossem hoje, o ex-capitão seria derrotado por todos os adversários, em todos os cenários. Seu enfraquecimento é tão acentuado que haveria, de acordo com algumas enquetes, a chance de o ex-presidente Lula ser eleito ainda no primeiro turno. Mais da metade da população afirma que não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. A confiança no presidente cai, inclusive em camadas da população que costumam lhe ser mais fiéis: evangélicos, ricos, homens brancos e habitantes da região sul. Isso demonstra que Bolsonaro é um ponto fora da curva? Um mero percalço na trajetória da jovem e imatura democracia brasileira? Ou estamos diante de um fenômeno novo e permanente? Em outras palavras, o bolsonarismo sobreviverá a Bolsonaro? 3 dos entrevistados para esta série apresentam nuances na avaliação sobre o futuro do bolsonarismo. Comecemos por Esther Solano, que, em parceria com Camila Rocha, realiza há meia década pesquisas constantes com eleitores do ex-capitão. O resultado dessas pesquisas deu origem a diversos estudos acadêmicos e também ao livro O Paradoxo Bolsonaro, lançado em 2021 na Europa. É verdade que nós vamos ter que trabalhar com um processo de disrupção, de fratura e de violência social muito forte que tem sido o bolsonarismo, que é o bolsonarismo. A gente vai ter que ver como o campo democrático, digamos que luta por recuperar o tecido nacional. Mas o que me parece? Eu acho que há uma parcela, um grupo grande do eleitorado bolsonarista que, entre aspas, é recuperável para esse processo posterior de uma certa reconciliação. Uma outra parcela do eleitorado, aquela hiperradicalizada, há esse outro público mais radicalizado que não se sente confortável no convívio e que quer o aniquilamento físico-simbólico da alteridade dos outros, que está lá. E o problema do bolsonarismo é que ele empoderou esse outro público. O problema do bolsonarismo é que ele empoderou os racistas, é que ele empoderou os machistas, é que ele empoderou as pessoas que têm uma arma e que ameaçam com sair atirando aí se a esquerda, digamos, chegar ao poder. Então, e a questão é, quando você empodera alguém, é muito difícil tirar esse empoderamento. Quando você dá voz, tirar a voz é muito difícil. Então, para mim, o grande problema é como você vai conviver com essa parcela do eleitorado radicalizada, violenta, que antes estava latente e que hoje está politizada. Essa para mim é a grande questão. Professor da Fundação Getúlio Vargas, o cientista político Cláudio Couto acredita que a extrema-direita, libertada da caixa de Pandora a partir de 2014, conquistou um espaço na disputa política e eleitoral brasileira difícil de ser recuperado pelo campo democrático no curto prazo. A extrema-direita representada pelo bolsonarismo.
pode até ser que no futuro ela não seja representada pelo Bolsonaro ou pelo bolsonarismo, mas entendo eu que ela ocupou um espaço na cena política brasileira que dificilmente vai ser perdido ou vai desaparecer, né? Talvez até seja um espaço minoritário, faço inclusive votos que seja, mas creio que a gente vai ter que conviver ainda com essa extrema-direita, que provavelmente vai ter algo ali em torno de pelo menos uns 10% do eleitorado, né, durante uns bons anos ainda. Acho que é difícil que esse gênio volte para dentro da garrafa pura e simplesmente. E acho que era algo que estava latente na sociedade, estava ali pulsando por baixo, no que encontrou um espaço para emergir, emergiu. Marcos Coimbra, diretor do Instituto de Pesquisa Vox Populi, tem uma visão um pouco distinta e mais otimista. O bolsonarismo, depois da derrota do Bolsonaro, provavelmente vai desaparecer. Eu acredito que é o natural. Provavelmente haverá, dentro da direita e da ultradireita brasileira, alguém com mais atributos positivos que o Sr. Jair Bolsonaro, que é uma figura patética. A ultradireita vai se organizar, duvido que seja em torno de Bolsonaro. O bolsonarismo pode ser compreendido por um conjunto de valores que incluem a criminalização da política, a rejeição ao Estado laico, a ilusão de um passado glorioso da ordem e progresso, uma visão distorcida de patriotismo e soberania e um profundo anticomunismo, que no Brasil se traduz no antipetismo. As pesquisas de Esther Solano e Camila Rocha captaram a ojeriza contra a esquerda e contra as ideias de igualdade de direitos, que na prática beneficiariam a maioria dos eleitores de Bolsonaro. Eu não votei no Bolsonaro pelo que ele é. Eu votei no Bolsonaro apesar do que ele é. Então, para mim, existe uma diferença entre votar no Bolsonaro pelo que ele é, pelo que ele dizia, ou apesar de. Porque, para mim, o apesar de é porque eu não tinha opção. Para mim, o PT eu não queria. Era PT nunca mais. E eu vi uma possibilidade do PT sair fora. Eu sou arrependida, sim. Porém, eu não sei se eu faria diferente naquele momento por causa do PT. Depois de tudo que aconteceu na Lava Jato, eu não voto mais em nenhum partido socialista. O partido é socialista, tem pensamentos, ideologias socialistas. Eu não voto. Os caras ficam falando de socialismo e são todos cheios de dinheiro, tem picape, fazenda, moram numa puta apartamento em Paris. Eu não vou discutir se na ditadura mataram gente, fizeram isso, fizeram aquilo, não se discute. Mas o que os caras fizeram com a chamada democracia do país, com a abertura? Todos que foram contra a ditadura, a maioria deles aí foi preso por corrupção. Teve excesso da parte dos militares? Em todo regime você tem gente boa e ruim, mas é o seguinte, a culpa cai no militarismo, e o cara lá da esquerda que foi fazer guerrilha no Araguaia, matar soldado no quartel-general no Ibirapuera, e esses caras? Esses caras não são criminosos políticos? Eles são inocentes? Eles podem dar um tiro e matar, como a dona Dilma podia assaltar banco, fazer isso, fazer aquilo, aí pode? E o contrário não pode? Segundo essa visão de mundo, os partidos de esquerda e os movimentos sociais têm o propósito não só de assaltar os cofres públicos, mas também o de subverter as crianças, os valores da família e a meritocracia. Por isso, esse projeto Escola Sem Partido eu acho bom, porque garante a liberdade em sala de aula e protege o aluno de professores que querem recrutar as pessoas para fazerem parte do PT ou, sei lá, do PSOL. Vocês, professores, falam da censura, do MBL, da Escola Sem Partido? Censura, gente. Censura sofremos nós, que queremos que nossos filhos sejam educados em valores éticos e não pode nem falar, porque a esquerda diz que nós somos fascistas. Mas se Bolsonaro vier a sofrer uma derrota em 2022, como indicam as pesquisas até este momento, de que forma o bolsonarismo sobreviveria? A nova direita, surgida dos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff e hoje adversária do presidente da República, teria condições de assumir as rédeas desse movimento? Essa extrema-direita se tornaria ainda mais radical? Com a palavra, Camila Rocha.
Geralmente, quem se mobiliza mais pelo discurso dessa nova direita são homens jovens de alta renda, de centros urbanos, assim, com maior frequência, né? Essa nova direita, esses movimentos, essas organizações, né, esses grupos, eles têm uma penetração na sociedade civil, né? Existem pessoas que compartilham dos mesmos valores. Ela quer romper com a Constituição de 88, no sentido de ter uma outra orientação, né, ideológica que combina radicalismo de mercado com conservadorismo. E, ao mesmo tempo, também quer romper com o presidencialismo de coalizão. E aí você tem várias propostas nesse sentido, né, que foram sendo discutidas ao longo do tempo, desde adotar um regime parlamentarista, semipresidencialista, até monarquia. Enfim, mas o ponto é que eles têm esse entendimento de que esse pacto de 88 ele seria disfuncional e precisaria ser substituído. As eleições de 2022 também irão determinar o tamanho da extrema-direita. Historicamente, no Brasil, sempre oscilou entre 12% e 14% a porção de eleitores que poderiam ser identificados como adeptos dessa ideologia, incorporada pelo ideal do bandido bom é bandido morto, e capturada no passado por movimentos como o janismo, o ademarismo e o malufismo. Esse percentual alcançou um patamar recorde na eleição de Bolsonaro em 2018. O número de brasileiros que se declaram de direita aumentou, mas isso não significa que todo eleitor do ex-capitão pode e deve ser classificado como fascistoide, um erro comum do campo progressista, segundo Esther Solano. Uma parte desse eleitorado, indicam os levantamentos de opinião, votou em Lula no passado e está disposta a trocar Bolsonaro pelo ex-presidente petista em outubro de 2022. Incompreensível? Nem tanto, diz Esther Solano. Mas é um público que a gente não pode denominar fascista, não é fascista. Um público que já votou, inclusive, no Lula. A gente captou nas entrevistas pessoas que já votaram até na Dilma, bastantes, né? Votaram na Dilma, depois houve toda aquela avalanche informativa sobre a corrupção petista, sobre a suposta corrupção petista, se desiludiram, sentiram-se traídos e votaram em Bolsonaro, mas não realmente por uma grande adesão à figura do Bolsonaro, mas por falta de alternativas e por um voto muito de ressentimento, de protesto. Esse público que já votou no PT, eu quero incidir muito nisso, é um público que já esteve com o campo democrático, que hoje está muito desiludido com Bolsonaro, é um público que nós devemos recuperar. A derrota de Donald Trump nos Estados Unidos e o refluxo dos governos populistas de direita enfraqueceram por ora o neofascismo no mundo. A pandemia de Covid-19 ressaltou aos olhos dos cidadãos a importância do Estado. Sem a intervenção estatal, a tragédia teria sido muito maior. Mas os problemas que incitam a extrema-direita não só permanecem, como pioraram nos últimos anos. Desigualdade, injustiça, pobreza, desemprego, falta de perspectiva. A desesperança e a revolta popular produziram grandes revoluções ao longo dos séculos, mas também deram origem ao nazismo e ao fascismo. Neste momento, o populismo de direita parece muito mais preparado a tirar proveito da angústia social. Sob o falso manto das ideias libertárias, a extrema-direita mimetiza as formas de protesto da esquerda. Tomam as ruas, mas em vez de organizar de maneira democrática os sentimentos mais obscuros dos indivíduos, liberta a selvageria que opõe os fracos aos oprimidos. Embora clame contra o establishment, o extremismo de direita não tem como inimigo o poder real e transitório, mas o vizinho de outra cor,
outro gênero, outra religião, outras ideias. Nessa selva, os leões assistem do barranco as zebras se matarem na planície. Se haverá um diálogo possível, se essas forças serão contidas pelas regras democráticas e republicanas, se a sociedade encontrará uma forma de conviver com a extrema-direita, só o tempo dirá. O bolsonarismo faz parte desse quadro. Quanto menor a capacidade de a política tradicional oferecer esperança aos eleitores, maiores as chances de o autoritarismo prosperar. Sem compreender o espírito do tempo, os democratas serão incapazes de intervir na realidade. O ovo da serpente foi chocado. Resta saber quem cortará a cabeça da víbora antes que ela envenene a sociedade de forma mortal.